eu às vezes falo com a minha esposa, olha, eu não me arrependo com os meus filhos, eu acredito que eu passei o tempo que eu pude com eles. Quando eles estavam adolescentes, na década de 90, eu viajava muito, né? Viajava muito. Nós estávamos com um programa de televisão no Brasil inteiro, eu recebia convites do Brasil inteiro, tudo quanto é igreja, pequena, grande. Eu ia em igreja de 50 pessoas e igreja de 5, 6 mil pessoas, na mesma semana. Eu saía, às vezes pregava numa conferência de 10 mil pessoas e ia pregar numa igreja, numa cidadezinha com 50 irmãos, num banquinho de madeira e dormia já dormi em tantos lugares, a minha esposa sabe, tantos lugares, às vezes em um hotelzinho que é uma pensãozinha ali, com uma caminha ali, para pregar naquele lugar, em lugares mais inusitados que eu já dormi, você não imagina, para ir pregar às vezes em um lugar. Então olha só, eu viajava muito para todo lugar, e chegou um momento na minha vida que eu falei assim, puxa, meus filhos estão na adolescência, eu não quero perder esta chance de estar com os meus filhos também, e eu sou pastor de uma igreja, então eu tenho que me dedicar à minha igreja, que Deus me colocou, e eu deixei de viajar para estar com meus filhos. Até ontem eu postei negócio de jiu-jitsu, mas eu entrei no jiu-jitsu, justamente, não foi porque eu queria, tinha um sonho, coisa assim, não, eu queria estar com os meus filhos, fazendo um esporte com eles, porque eles, o que eu vou fazer com eles? Eles têm 10 anos e 13 anos, e eu fui lá com 39 anos, 38 anos e meio, entrar no jiu-jitsu para treinar com os caras careca, com a orelha tudo estourada, grande, forte, que no primeiro mês quebrei 3 costelas. 3 costelas. Fiquei aí um mês de molho, sem poder respirar, mas voltei lá de novo, quebrei mais uma costela daí. E voltei, e fiquei lá. Por quê? Porque a gente treinava juntos, passava tempo com eles juntos. Eu me lembro, às vezes eu agarrava o Gui, porque jiu-jitsu é uma luta agarrada, o Gui pequenininho, agarrava ele, beijava, e o pai, para pai, e beijava eles, o Wesley e o Gui. Então eu não me arrependo do tempo que eu passei com eles, foi muito bom. Eu falo para minha esposa, a única coisa que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria tomado mais café com as 2 professoras minhas de seminário, uma americana e uma outra, que amavam a minha. Elas não conheceram a Célia, mas a Célia não teve aula com elas, mas eu levei a Célia na casa delas uma vez, missionária americana, uma mulher de Deus, uma mulher que marcou a vida de centenas de pessoas, e eu levei a Célia na casa delas, para nós tomarmos café. Elas moravam 2 mulheres solteiras, uma solteira, a outra era separada, uma professora nossa, e que moravam juntas há muitos anos. Hoje as 2 estão no céu, e eu me lembro, um mês antes de uma delas morrer, eu e a Célia, nós fomos votar, era um dia de votação, e nós a vimos na rua, e paramos, demos carona para ela, até o lugar que ela ia, e enfim, mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria mais tempo com elas, ouvido mais, sentado mais, mas às vezes a vida é uma corrida, e a gente perde as oportunidades, e eu acredito que Pedro, Tiago e João soubessem realmente que estava para acontecer, que aquele era o momento de apoiar Jesus, era o momento deles estarem ali, mostrar a Jesus, olha, nós estamos aqui, Senhor, nós estamos aqui, nós estamos orando também, mas ao invés de eles orarem, eles dormiram, estavam dormindo. Por 3 vezes Jesus vai lá, e as 3 vezes eles estavam dormindo. Tem gente que vem na igreja e dorme, nem sabe que é a última vez que ele vai estar na igreja. Que se ele fala, puxa, se eu tivesse a chance de ter prestado mais atenção, tudo acabou. E esse sentimento vai ficar naqueles que, quando houver o arrebatamento da igreja, eles ficarem. Vai ficar um sentimento horrível. Puxa, eu poderia ter aproveitado e não aproveitei. Poderia ter estado lá. Então olha só, Jesus estava profundamente angustiado. E ele ora, porque a oração fazia parte da vida de Jesus. Quando você lê lá em Lucas 3, 21, 22, que diz que quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista, e a Bíblia diz assim, e estando ele a orar, desceu sobre ele o Espírito Santo. Jesus estava ali orando, quando estava nas águas, ele estava ali orando, e o Espírito Santo veio sobre ele. A Bíblia diz em Marcos, que nós a lemos, em Marcos 1, 35, que ele tendo se levantado alta
madrugada, foi para um lugar à parte, e ali ele orava. A Bíblia diz em Marcos 6,46 que Jesus orava. Quando ele foi escolher os seus discípulos, ele subiu ao monte, passou a noite em oração. Quando Jesus mandou eles entrarem no barco e passarem para o outro lado, e ele subiu ao monte para orar, era normal na vida de Jesus orar, sendo que os seus discípulos chegaram para ele e falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Seus discípulos não falaram para Jesus: Senhor, o Senhor é um grande pregador, nos ensina a pregar. Eles não falaram: Senhor, nos ensina a operar milagres. Senhor, olha, a gente fica espantado como o Senhor ora para um cego enxergar. Senhor, nos ensina a curar os cegos. Não, o que mais impressionava eles eram as horas durante o dia, durante a madrugada, que Jesus passava orando, e eles entendiam que o poder na vida de Jesus era resultado dessas horas de oração que ele passava. Senhor, nos ensina a orar. E Jesus, na oração do Pai Nosso, fala para eles: olha, não nos deixeis não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E Jesus agora vai falar para eles praticamente a mesma coisa: orai e vigiai, para não cair em tentação. A oração e a vigilância nos livram do pecado. A oração nos dá força para resistirmos às tentações que vêm à nossa vida. A oração nos dá força. Sabe por quê? Porque Jesus falou: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é carne. Carne é fraca. Carne é carne igual para todos nós. Carne é carne. Eu já falei tantas vezes para você que a carne gosta de comer. Quem não gosta de comer? Né? Carne gosta disso, descansar, passear. Estou doido para viajar. A carne gosta disso. Passear, comer, dormir, descansar. É ótimo. Mas a carne gosta de pecado também. A carne não obedece a Deus. Então, nós fortalecemos o nosso espírito, o nosso homem interior, para que a gente vença a carne. A Bíblia diz que o homem espiritual, guiado pelo Espírito, ele não satisfaz as paixões da carne. A Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. O homem normal, que anda na sua carne, que anda na sua capacidade intelectual, que anda só pelos seus sentidos naturais, ele não compreende as coisas espirituais. Ele não entende como é que um cara vai dar uma vida por esse tipo de negócio aí. Como é que eu vou dar a vida por Deus? Como assim? Ele não entende estas coisas. Ele não entende por que você quer andar direito se todo mundo anda torto. Por que você quer andar direito? Todo mundo faz o que acha que tem que fazer. Ele não consegue entender certas coisas. Por isso a carne é fraca mesmo. A maneira de você vencer a carne é fortalecendo o teu espírito. E como você fortalece o teu espírito? Através da oração e da palavra de Deus. A Bíblia é o alimento para a nossa vida. A palavra de Deus é o alimento para o nosso coração. A oração nos fortalece. Jesus sabia disso daí. Ele sabia que ele era carne também. Ele sabia que ele tinha duas partes, o seu espírito e a sua carne. O espírito sempre está pronto, querendo fazer a vontade de Deus. A carne quer fugir daquilo lá. A carne não quer sofrer. A carne não quer ser abandonada por todo mundo. A carne quer ser amada. A carne, a nossa vontade carnal é que todo mundo goste da gente. É que, não, passar por cruz, que cruz, coisa nenhuma. Não precisa disso daí, não. O melhor caminho é o que o diabo falou mesmo, não é? Quando Jesus perguntou lá para os discípulos: quem dizem que eu sou? Senhor, o Senhor é um dos profetas, o Senhor é Elias, Jeremias. E vocês, quem que vocês dizem que eu sou? E Pedro fala: Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus falou: muito bem, Pedro, porque não foi carne que te revelou, mas meu Pai que está no céu te revelou. E aí Jesus começou a falar da sua morte. E Pedro falou: Senhor, de jeito nenhum isso vai acontecer com o Senhor. E Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Satanás não cogita das coisas do Espírito, mas cogita das coisas da carne, meu amado. A carne é fraca, a maneira... O que eu estou querendo dizer com carne? Com carne é tudo isso, você querendo enfrentar a vida pelas suas próprias forças. Às vezes você recebe lá uma notícia terrível, que você tem 6 meses no máximo de vida.
E você às vezes querer enfrentar esta situação baseado apenas na tua capacidade, sabe? Às vezes a gente precisa da ajuda de Deus. E Jesus está dizendo, a melhor maneira de você enfrentar as coisas é colocando elas diante do Senhor. É indo para um quarto e orar, indo para um lugar à parte, orar, buscar a Deus. E foi o que Jesus